Quando você soma tecnologia, processos, pessoas, realmente você consegue ir estruturando um negócio e fazendo a diferença, né? Tecnologia, processo, procedimento, né? Tem que ter processo, procedimento. E sobre isso você é um especialista nisso. Eu queria até perguntar a você, aprender um pouco com você. Na sua visão, qual é a importância do processo e procedimento em uma empresa para a alavancagem e aceleração dela? É fundamental. Eu acho que assim, se fala muito da importância das pessoas, mas se negligencia essa questão da importância dos processos, né? Então fala que uma empresa é feita de pessoas. Sim, com certeza. Pessoas são o maior ativo de qualquer empresa. E quando eu falo de pessoas e clientes, eu estou falando dos clientes internos, que são os colaboradores, e os clientes externos, que são os consumidores. Porque a empresa ela tem que encarar os seus funcionários como seus clientes e cumprir o combinado, que é o que você falou. Né? Quando você cumpre o combinado e tem um olhar de que seus funcionários, não é que só os seus funcionários trabalham para você, você também trabalha para os seus funcionários. É aí que nasce a parceria, a relação ganha-ganha, e você tem algumas pessoas que vão ter cabeça de dono e te ajudar a carregar o piano da empresa junto com você. Né? Agora, processos são muito importantes também, porque quando você estabelece um procedimento, você faz com que pessoas que são mais ou menos entreguem um bom trabalho. Porque você dá um método para a pessoa trabalhar. Você fala, entra no sistema, faz assim, faz desse jeito, atende dessa maneira. Né? Uma evidência da força do processo são nas áreas comerciais. Né? Equipes de vendas que têm um funil de vendas, que nada mais é do que um processo de vendas desenhado, com as etapas claras, com os argumentos, com as perguntas, você vai ter uma taxa de conversão maior do volume de interessados em relação à quantidade de clientes. Agora, se cada vendedor faz de qualquer jeito, não existe um padrão, uma normativa, um direcionamento de quais perguntas fazer, de quais materiais de marketing usar, de como compor aquela proposta, você vai ter muito menos eficiência. Né? Processo é sinônimo de método, e tudo que a gente tem método, a gente tende a fazer com mais qualidade, tudo, qualquer coisa. Eu sempre nadei, mas sempre nadei de uma forma muito intuitiva. E aí, numas férias, eu fui para Boipeba, passei lá 10 dias numa casa maravilhosa com alguns amigos e fiz aula de natação todo dia. Eu aprendi 3, 4 técnicas simples, que eu comecei a nadar muito mais longe, por muito mais tempo, porque o professor, detetor de um conhecimento, de um método, o professor, meu mentor, falou, faz assim. Então, a empresa tem que mentorar os seus colaboradores, não somente no dia a dia, no papel dos líderes, isso também, mas também deixando claro qual é o trabalho de cada um, o que deve ser feito, como deve ser feito. Processos nada mais é do que o como as coisas são feitas dentro da empresa. Como nós vamos atender, como que nós vamos despachar o produto, como que nós vamos vender, como que nós vamos dar vazão nos pagamentos. Por exemplo, muito empresário paga as contas da empresa, o que é normal. Você chegar num ponto onde você delega ali o seu financeiro, que você tem um comitê, que você tem um diretor de tesouraria, um diretor estatutário, que você até passa a senha do banco, é mais para empresas maduras, né? Mas grande parte do financeiro pode ser delegado. Né? O empresário não precisa incluir o pagamento no banco, o empresário não precisa conferir a nota, o empresário tem todo ali 90% do trabalho que pode chegar só para ele aprovar no banco. Aí se, por exemplo, se ao invés de pagar a conta todo dia, ele chegar no seu financeiro e na sua equipe e falar, vamos criar uma política de pagamento, porque criar políticas também é processo. E ele fala assim, nós vamos pagar todo dia 5, todo dia 15, todo dia 25. Então negociou fornecedor em caixa nesses 3 dias. Claro que vão ter exceções. O empresário quando faz isso, ele vai ganhar umas 8 horas a mais no mês dele. Porque se ele paga um pouquinho de conta todo dia, ele é muito mais improdutivo, é muito mais ineficiente. Por quê? Porque todo dia ele vai ser interrompido por uma pequena coisa. Se ele agrupa todos os pagamentos, ele vai fazer os pagamentos com mais cautela, ele vai ter mais atenção, porque ele não está pagando R$50, ele está pagando 30 itens que está dando um volume maior. Então ele vai fazer com mais atenção, com mais velocidade e com mais qualidade. Então olha aí, outro exemplo da força do processo. O processo te deixa mais produtivo, te deixa com uma rotina mais inteligente.
O processo faz com que você pense os riscos que podem acontecer naquilo que é extremamente crítico e importante na sua empresa. Então, se você tem um e-commerce, você despacha produto, se você tem um restaurante que faz delivery, a experiência de entrega do produto é fundamental. Então, como é que vai ser o seu procedimento de expedição? Quem confere? De que maneira confere? Quais são os checkpoints? Né? Qual é o como a coisa deve ser feita para que o produto chegue com conformidade? Porque é uma experiência terrível você comprar uma coisa na internet e chegar a outra coisa. Se você amava aquele site ou aquela empresa, você passa a odiar. Eu sempre comprei num determinado e-commerce, não vou citar nomes, porque eu acho que não faz bem nenhum você ficar falando mal. Sempre comprei muito num determinado e-commerce. E uma vez comprei um notebook e veio uma borracha. Eu nunca mais comprei naquele e-commerce. Eu recebi o dinheiro, tudo mais. Então, assim, cuide dos processos da sua empresa com o mesmo amor e o mesmo carinho que você cuida das pessoas. E qual é a diferença entre processo e procedimento na empresa? Processos eu enxergo de uma maneira mais ampla. É como se fosse... nós temos tipos de mamíferos. O ser humano é uma subcategoria do mamífero. Nós temos outros mamíferos, baleia, macaco. Então, processos é como se fosse a categoria mãe. E o procedimento ele é uma opção de processo. Então, eu tenho procedimentos. Uma espécie do gênero. É uma espécie do gênero, perfeito. Tenho procedimentos, eu tenho políticas, eu tenho alçadas, eu tenho tecnologia que automatiza procedimentos, que é como se fosse um filho de processos. Então, na minha visão, o processo é olhar de maneira ampla como é que eu deixo a empresa mais eficiente. Os processos eles vão estar vinculados aos departamentos. Os departamentos têm macroprocessos e microprocessos. E microprocessos a gente pode entender como esses procedimentos. Então, tem que ter esse racional dentro da empresa. Não é só sobre... É claro que é importante liderar, dar feedback, cobrar, selecionar bem. Isso é muito importante, fundamental. Eu não estou aqui detraindo ou diminuindo o valor disso. Mas a questão dos processos, a cultura de olhar para o como a coisa deve ser feita, isso é muito negligenciado dentro das empresas, viu, Janguier? Muito importante isso que você trouxe. Perfeito.